nubladas na análise. O Corinthians se classificava na Copa, opa, o time tá bom pra caramba, aí apanhava no Campeonato Brasileiro, vai cair. Né? Ele estava indo do céu ao inferno, do inferno ao céu, do céu ao inferno, em 2 dias, 3 dias. E acho que quando o Corinthians sai das Copas e é obrigado a assentar a sua vida no Campeonato Brasileiro, quando retoma a confiança, principalmente com aquela vitória contra o Palmeiras, aí a gente vê a qualidade do time e a capacidade do time, que eu acho que é um time para isso aí, para top 8 mesmo. Não acho que seja para top 4. Mas também não para ser a segunda metade da tabela. E mais uma vez a gente aqui no Depois do Jogo meio que cantou a bola, né, Júlia? Assim como o Fortaleza, que ficava o tempo todo na zona do rebaixamento, a gente falava, pô, não joga para isso. A gente cansou de falar, pô, o Corinthians esse ano tem muito menos cara de rebaixamento do que o time do ano passado. Que conseguia uns resultados, sabe-se lá como, né? E não jogava a bola, não conseguia jogar, não conseguia se impor diante dos adversários. O Corinthians, antes de começar essa campanha boa no Campeonato Brasileiro, de começar a vencer, estava já jogando bem, mas não conseguia os resultados. E um detalhe interessante, o Corinthians hoje tem o artilheiro do campeonato e tem o maior assistente do campeonato, Yuri Alberto Igarro. Quem poderia imaginar, né? Muito provavelmente será o artilheiro do campeonato. O Alejandro está com o mesmo número de gols, né? De repente... Agora, esse jogo contra o Bahia é interessante mesmo, porque eu não concordo com quem acha que o Bahia não está jogando nada. O Bahia jogou muito contra o Palmeiras. O Bahia estava com uma crise de resultados. Também. Mas o futebol estava lá em vários momentos de vários jogos. Né? E é que eu acho que para o Bahia a vitória não é muito necessária contra o Corinthians amanhã. O empate será ótimo para os dois. Né? Cruzeiro não ganhando do Palmeiras, que eu acho bem improvável que ganhe. Os dois empatam, chegam na última rodada dependendo só deles. Bahia joga em casa com o Atlético Goianiense, enfim. Vai conseguir o grande objetivo da temporada, que é se classificar para a Libertadores. Não vai conseguir de forma direta, mas vai conseguir a pré-Libertadores. Agora, é um jogo perigoso para o Corinthians. Claro. Não é um jogo de favas contadas, não. Porque tem desfalques, como a gente está vendo na tela. E eu não acho que o Bahia esteja jogando. Não tem desfalques. Tinham 11 jogadores pendurados e nenhum quando a fase é boa, né? Ele pode ter desfalques para o último jogo contra o Grêmio. Né? Não tem desfalques. Você falou do Bahia, Júlio. O tricolor chega mais leve para a partida dessa terça-feira após quebrar uma sequência de 7 partidas sem ganhar. Apesar dos 2-1 sobre o Cuiabá, Rogério Ceni foi realista sobre o desempenho da equipe baiana. Acho que a gente tem que ser honesto, sincero, nós produzimos abaixo do que esse time pode produzir. Acho que, lógico, tem o calor, tem todos os aspectos, jogar fora de casa, mas assim, é praticamente a mesma maneira de jogar, o mesmo time, o mesmo jogo, e a gente acho que competiu um pouco abaixo do normal no primeiro tempo. Mas vamos celebrar, logicamente, os 3 pontos, né? Eu acho que esse é importante. Mas é um jogo dificílimo, nós temos que melhorar a nossa postura, porque se a gente entrar em campo assim contra o Corinthians, dificilmente você consegue um resultado positivo. E se a gente vencer o Corinthians, a gente praticamente, né, ou acho que matematicamente até, asseguraria essa vaga. Sabemos a dificuldade do momento que o Corinthians vende, acho que 6, não lembro, 6 ou 7 jogos ganhando. Nós temos que melhorar. A única coisa que eu digo para você é que jogando desse mesmo nível nós não conseguimos. Se nós melhorarmos o nível de jogo, a gente pode competir contra o Corinthians lá. Eu elogiei o Bahia, o Rogério não gostou tanto. Pois é. Mas a sequência de jogos do Bahia, para mim, não foi tão ruim, não. E recordo aqui, né? O jogo contra o Palmeiras foi um absurdo o Palmeiras ter vencido. O Bahia poderia ter vencido por 3-1, 4-1, não seria nenhum exagero. Jogo dessa terça é crucial porque Bahia e Corinthians têm as mesmas chances de chegar à Libertadores. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, os times estão juntinhos com 80% de chance, 81,7% para o Bahia, 81,4% para o Corinthians. Cruzeiro aí com 32,6%, o Vitória 2,7%. Vitória tem 5 pontos a menos, né, que Bahia e Corinthians, e o Grêmio tem 6 pontos a menos. Quer dizer, o Grêmio precisa da perfeição, precisa ganhar os 2 jogos. O Grêmio joga contra o Vitória e contra o Corinthians. Tem por isso detalhe, ele passaria o Vitória com uma vitória e aí, se o Corinthians perder do Bahia, ele passa o Corinthians. Perfeito. E aí, na tela, as próximas partidas dos times que, além de Bahia e Corinthians, ainda sonham com chances de chegar a Libertadores. A gente só não pode falar que o Grêmio precisa de 3 resultados, os dele e mais um, porque ele depende do Cruzeiro também. Tem o Cruzeiro na parada, né? Como eu não acredito que o Cruzeiro vai fazer muitos pontos nessa última rodada, eu acho que o Grêmio depende das 2 vitórias e do mais difícil para mim, que é o Bahia ganhar do Corinthians amanhã em Itaquera. Muito bem, tá aí o Corinthians pegando o Bahia e depois o Grêmio Futebol Porto Alegrense fora de casa.
Isso. Bahia, por sua vez, pega, como o Júlio falou, o Atlético Goianiense na última rodada. O Cruzeiro tem o Palmeiras em casa e o Juventude fora. Talvez esse jogo contra o Juventude se torne um pouco mais fácil. Né? A não ser que se Criciúma e Red Bull Bragantino não vencer, nenhum dos dois vencer, aí o Juventude vai chegar salvo na última rodada. Mas, a priori, o Juventude também está olhando para esse jogo aí. O Cruzeiro tem... Dificilmente o Cruzeiro vai ganhar esses jogos. Vitória e Grêmio na 37ª rodada. Depois o Vitória joga contra o Flamengo fora. Provável. E aí os dois jogos do Grêmio, jogos já citados contra a Vitória e Corinthians. E eu repito, né, faço de novo um adendo. De todas essas equipes aí, a única que não tem vaga na Copa do Brasil é o Corinthians. Então, além dessa briga por pré-Libertadores, para o Corinthians esses jogos também são importantes pensando em Copa do Brasil. Se o Vitória não ganhar o jogo dele, o Corinthians já fica com uma chance muito grande de conseguir a vaga na Copa do Brasil. Tem um monte de coisa para acontecer no rebaixamento e na luta por Libertadores. Mas eu acho que são duas situações mais fechadas do que a do título. Eu acho que realmente Corinthians e Bahia vão para a Libertadores. Acho realmente que Criciúma e Bragantino vão cair. E tem mais chance o Palmeiras de levar o título por causa desse jogo dificílimo do Botafogo contra o Inter do que alguma dessas outras coisas acontecerem. Você está contando, de repente, com uma vitória do Corinthians diante do Bahia e uma vitória do Bahia depois diante do Atlético Goianiense. Ou mesmo porque empate. O Cruzeiro provavelmente não vai ganhar do Palmeiras. Também acho que não vai ganhar do Juventude. Hoje eu não enxergo o Cruzeiro ganhando de ninguém, Tomás. O Cruzeiro não está jogando nada. Mas a gente já falou sobre isso na abertura do programa, Júlio, mas o Bahia também não estava jogando nada e deu trabalho para um Palmeiras que não tem sido tão consistente, apesar dos resultados estarem aparecendo. Futebol é futebol. Eu acho que o Palmeiras é muito mais time que o Cruzeiro e hoje em dia, normalmente, o Palmeiras é favorito contra o Cruzeiro. Ainda mais numa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio vazio. Mas eu não duvido, sabe, o Botafogo empatar com o Internacional e o Palmeiras não aproveitar a chance, não conseguir ganhar do Cruzeiro. Seu palpite para amanhã, Júlio. Corinthians e Bahia, no ano passado, deu Bahia aqui, com goleada. No primeiro turno desse ano, deu Corinthians lá em Salvador. Eu acho que acaba a série de vitórias do Corinthians com um empate. 1-1,